Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11, no versículo 33, João 11, 33. Enquanto você aí procura, quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos presenteia de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais a respeito de quem Ele é e do que Ele nos ensina. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do nosso querido bispo, da nossa bispa, pela confiança, na pessoa do pastor Samuel, cumprimentar aqui todos os vice-presidentes e cumprimentar a todos os pastores na pessoa do meu líder, do meu amigo, do meu pastor Ibramar, que está logo ali. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Lerei ali a fim de que tenhamos todos a mesma versão. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, pois, quando viu-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E João escreve no versículo 35: Jesus chorou. Repita comigo: Jesus chorou. Por favor, pode ficar à vontade, tome o seu assento. Eu confesso com os irmãos que sempre que leio o Evangelho de Jesus escrito pelo apóstolo João, eu tenho um carinho muito especial. Não é uma leitura como qualquer outra, na minha opinião, não é um livro como qualquer outro que nós possamos ter acesso. E eu gostaria de explicar isso para vocês. Eu gostaria de compartilhar a minha paixão por esse pedaço tão importante como o resto, é claro, obviamente, da nossa querida Bíblia Sagrada. Talvez quando você leu pela primeira vez, ou quem sabe você esteja lendo pela primeira vez a Bíblia, viu que assim que se inicia o Novo Testamento, existem alguns evangelhos. E talvez, finalizado um, quando você foi para o próximo, assim como nós lemos, os capítulos de um livro, um após o outro, você teve aquela pergunta que todos nós em algum momento nos perguntamos: mas por que num mesmo livro contam-se as mesmas histórias várias vezes? Por que num mesmo livro diferentes autores escrevem exatamente a mesma coisa? E aqui, com um exemplo muito simples, eu quero te explicar a parte mais importante dessa resposta. Imagine o seguinte: eu tenho um compromisso às 14h. Por conta de um engarrafamento no trânsito, eu fiquei preso e eu tenho que avisar a pessoa com a qual eu teria a reunião que eu vou me atrasar. Esta é a mensagem: eu chegarei atrasado. Todo mundo entendeu? Maravilha. Imagine no primeiro cenário que a pessoa com quem eu iria me reunir naquele momento, pastor Eliseu, é o meu chefe de trabalho, para uma reunião muito importante. E num segundo cenário, imagine agora que aquela pessoa que estava esperando era um amigo para tomar um café e conversar à toa. Eu te pergunto, é a mesma mensagem, é o mesmo conteúdo, mas a forma que se passa é a mesma? É claro que não. Então, mais importante do que o conteúdo, ou tão importante às vezes, é com quem se fala. E dependendo de com quem se fala, tudo é mudado, absolutamente tudo é diferente. E essa é o principal motivo pelo qual os evangelhos são únicos. Cada um desses escritores bíblicos escreveu o que escreveu para pessoas específicas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus escreve para o povo judeu, um povo que há séculos, que há muitas gerações, ouvia dos antigos profetas do Antigo Testamento, falando a respeito de um Messias, um descendente de Davi, que viria a salvar o povo de Israel e cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Não é à toa que Mateus inicia o seu evangelho falando da genealogia e mostrando assim, conforme as profecias do Antigo Testamento, para os judeus que Jesus é filho de Davi. E assim ele se refere durante todo o livro: Jesus, o filho de Davi. Não é à toa que ele explica questões tão importantes para os judeus, como por exemplo, a questão de lavar as mãos antes das refeições, um hábito judeu, se poderia ou não trabalhar no sábado, um ato judeu. E assim ele faz, com 65 referências ao Antigo Testamento, uma mensagem apresentando Jesus de forma específica para os judeus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, João Marcos, este jovem que é citado no livro de Atos dos Apóstolos, ele, companheiro de ministério do apóstolo Pedro na cidade de Roma,
Ele junta ali alguns sermões de Pedro, na intimidade que ele possuía, algumas histórias que aquele apóstolo lhe contara, e ele faz ali então um esboço, um amarrado de todas essas narrativas, daquilo que ele aprendeu a respeito de Jesus. Mas perceba, Marcos, diferente de Mateus, escreve para os romanos. Os romanos não tinham interesse nas traduções judaicas. Tanto é que Marcos tem que explicar algumas coisas muito simples que Mateus não explica, porque o público que vai ler aquele material não conhece. Não, Marcos escrevia para os romanos. E talvez do ensino médio, de um vídeo no YouTube, ou quem sabe de um documentário que você viu aí na televisão, você sabe que se uma coisa os romanos eram fissurados, era pela grandeza. Eles construíam estradas que sobreviveram séculos, construíram e conquistaram impérios de maneira que, aonde quer que eles chegassem, o seu nome e as suas grandes obras, o seu legado fosse conhecido. Então os romanos não ligavam para a mitologia, tanto é que eles chegam, quando conhecem a cultura grega, e falam, isso é nosso, sem vaidade alguma. Quando estudamos mitologia greco-romana, não, sem ideias, sem mitologias, sem nada de superficial. Os romanos valorizavam a ação, e é assim então que Marcos apresenta Jesus para eles. A expressão mais utilizada no Evangelho segundo escreveu Marcos é o que nós teríamos em português como "e em seguida", e daí? Porque a narrativa, pastor Samuel, do livro de Marcos é muito dinâmico, é dessa forma, preste atenção se você nunca leu. E Jesus foi lá e curou, e logo em seguida ele foi e ressuscitou. E em seguida ele foi para outra cidade, onde libertou os cativos, expulsou demônios. E em seguida, e assim ele vai, apresentando não Jesus filho de Davi, que os romanos não entenderiam, apresentando Jesus, o evangelho da ação, Jesus que faz, aquele que é figurado em Marcos 10:45, porque ele não veio para ser servido, mas para servir em favor dos homens. Então esse é o Jesus que Marcos, perceba, apresenta. E por fim Lucas. Lucas escreve, nós vemos no primeiro capítulo do seu evangelho, tanto o evangelho segundo escreveu Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, que ele apresenta para os gregos. Ele apresenta na dedicatória a um certo Teófilo, e aí nós não sabemos, essa é a verdade, se era realmente uma pessoa. Theos, do grego, significa Deus, e filo, amigo. Então o nome Teófilo, um nome muito bonito, significa amigo de Deus. Não sabemos se de fato Lucas estava, como historiador, em parte é verdade, estava ali pesquisando a história de Jesus, para de fato enviar para um tal Teófilo que existisse, ou se ele estava aqui, pastor Edmilson, sendo poético, de maneira que todo aquele que ler este evangelho se tornará um amigo de Deus. Então é a você, leitor, que eu dedico esta obra. E ele dedicava então aos gregos, que de novo, diferente dos judeus, não ligavam para tradições religiosas. Diferente dos romanos, a principal preocupação não eram os grandes feitos, não. Os gregos, que menosprezavam trabalhos braçais, eles passavam o seu tempo nas praças das grandes cidades, discutindo sobre política, sobre filosofia, sobre ética, sobre todos os assuntos que para eles eram interessantes e que fariam com que eles conseguissem chegar à perfeição. O principal assunto de um grego, o objeto de maior interesse dele, é o que seria o homem perfeito. E aí vem Lucas e fala, eu tenho uma resposta muito simples para essa pergunta constante de vocês. E agora não mais como filho de Davi, não mais como Jesus, o mestre da ação, mas para os gregos, Lucas apresenta Jesus como sendo o filho do homem. Vocês se perguntam o que é um homem perfeito? Vocês se perguntam o que é alcançar o nível de perfeição? Eu vos apresento o filho do homem, 100% Deus é verdade, mas 100% homem, e perfeito em ambas naturezas. E esses três evangelhos compõem o que nós chamamos de evangelhos sinópticos. A palavra sinópticos, do grego, significa sob a mesma visão. Sabe quando você está na Netflix ou no Amazon, procurando um filme para assistir, e você vai ali lendo os resumos dos filmes? Aquilo se chama sinopse. É como se várias pessoas assistissem ao mesmo filme e todos dessem uma opinião mais ou menos a mesma. Então, aquela opinião comum, aquela visão em comum das pessoas que assistiram, compõe aquele resumo do filme que você está lá para escolher. Esses três primeiros evangelhos são uma sinopse da história de Jesus, porque todos eles apresentam
a narrativa, a vida, o que fez, quem foi, por onde passou do Mestre Jesus. E agora imagine só, todos esses evangelhos circularam, as pessoas através desses escritos, trocando de mão em mão, de igreja em igreja, passavam a conhecer quem foi Jesus, esperar as coisas que ele havia dito e crer nas promessas que ele havia feito. É aí então que acontece algo muito triste. No ano 70 depois de Cristo, o povo judeu debaixo do domínio do Império de Roma, um exército romano liderado pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo, invade a cidade de Jerusalém e a destrói. A cidade de Jerusalém é destruída. A cidade que nós vemos, por exemplo, em Mateus, Jesus faz tanta referência como sendo a cidade sagrada, como sendo o coração do povo de Israel. E o povo que esperava, o povo que cria e aguardava ansiosamente por tudo aquilo que havia sido ensinado, agora eles se encontravam desolados. Agora eles não sabiam mais o que fazer. Agora, apesar de tudo o que eles sabiam, eles não mais entendiam o que estava acontecendo. E é aí, somente aí, que João escreve o seu evangelho. Quando João escreve o seu evangelho, a sua visão como um apóstolo amado, próximo, que deitava a cabeça no peito de Jesus e adormecia, ela vem quando as pessoas já conheciam a história de Jesus. E é por isso que ele não se preocupa em contar todos os milagres. É por isso que ele não se preocupa em contar as coisas na ordem como aconteceu, na ordem cronológica ali dos fatos que os outros evangelhos narram. Não. João, ele apresenta um outro Jesus, e é por isso que ele é meu preferido. Os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinópticos, sob a mesma visão, eles são, para todo aquele que não conhece, uma apresentação de Jesus. Esses evangelhos são uma carta evangelística para todos. O evangelho segundo escreveu João, não. O evangelho segundo escreveu este apóstolo é uma carta espiritual para os cristãos. Os cristãos que já conheciam a história de Jesus, os cristãos que já sabiam dos seus grandes feitos, da sua trajetória e dos milagres que ele operou, mas que ainda assim precisavam de um outro olhar a respeito de quem o Mestre é. Então este evangelho de consolo, perceba, para judeus convertidos ao cristianismo, desolados com a destruição da cidade santa, é que vem este escrito do apóstolo amado. E aqui nesta passagem do capítulo 11, a palavra nos diz, não sou eu, que Lázaro, um homem ao qual Jesus amava, estava enfermo. Jesus então permanece mais 3 dias na cidade onde ele está, para que então ele saia com seus discípulos, e ele vai então, naquele momento, até a cidade de Betânia, onde Lázaro, Maria e Marta moravam. Chegando ali, primeiro chega até ele Maria, chorando em prantos, porque o seu irmão já estava morto. Ela chega até o mestre e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele diz: não se preocupe, que Lázaro apenas dorme. Talvez ela não tenha entendido, porque ela falou: sim, eu creio que lá na frente, eu creio que lá no dia da ressurreição dos mortos, ele voltará à vida. Jesus continua o seu caminho, indo em direção àquela casa, onde geralmente para os judeus eram celebrados ali a vida e também a morte das pessoas queridas. Agora Marta chega até ele e diz exatamente a mesma coisa: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então chega àquele local, como nós acabamos de ler no versículo 33, um local de luto, de tristeza e pranto. E ao ver todos comovidos com a morte de Lázaro, a palavra nos diz, em um versículo muito, não somente muito curto, o menor versículo da Bíblia, que talvez você saiba de cor, Jesus naquele momento chorou. E eu confesso a vocês que a primeira vez que eu de fato prestei atenção nesse versículo, não fez sentido para mim, o fato de Jesus ter chorado. A primeira vez que eu parando nesse versículo, que apesar de muito conhecido, com certeza, como qualquer passagem bíblica, tem uma profundidade imensa, eu comecei a
imaginar o cenário, imaginar os motivos, e naquele momento eu não cheguei em conclusão nenhuma. Porque Jesus chega naquele momento, e antes disso, eu deixei de contar uma coisa. Que antes de Jesus ir até Betânia, um dos seus discípulos diz: vamos nós também, para que morramos com ele. De maneira muito irônica, porque Jesus já estava neste episódio aqui, nesta parte da sua história, no auge do seu ministério. Jesus já era conhecido, as pessoas já sabiam quem ele era a partir do que ele tinha feito, das verdades que ele havia ensinado, dos milagres que ele tinha operado. Tanto é que ele já estava começando a ser perseguido pelos judeus, começando a ser perseguido por aquela elite que se sentia ameaçada com as palavras de Jesus. Tanto é que os discípulos ficam com medo de acompanhá-lo para a cidade de Betânia. Então vem comigo no meu raciocínio para entender o que não fez sentido para mim a primeira vez que eu prestei atenção de verdade nesse texto. Jesus já havia feito muitos milagres, e tantos outros. O próprio apóstolo João diz que se fôssemos escrever todos os milagres que Deus fez, os livros da terra seriam insuficientes. Então todos conheciam Jesus, o seu poder, aquilo que ele era capaz de realizar. Jesus chegando naquele local, havia um problema, um homem morto. E aí eu te faço uma pergunta muito simples, e eu gostaria que todos vocês me respondessem com sim ou não. Jesus era capaz de ressuscitar Lázaro quando chegou, sim ou não? Maravilha, me acompanha. Mais do que ser capaz, Jesus sabia que era capaz de ressuscitar Lázaro? Ora, acabei de te falar que ele já tinha feito isso muitas vezes antes. Jesus sabia que era, apesar de homem, um próprio Deus encarnado para vir em sacrifício de muitos. Então eu te pergunto outra coisa. Além de ser capaz de ressuscitar a Lázaro, Jesus sabia que ele era capaz de ressuscitar a Lázaro, sim ou não? Lógico que ele sabia. Lógico que ele sabia. E aí a minha pergunta: eu me considero uma pessoa muito pragmática, para o desgosto de alguns que vivem comigo. Diante de algum problema, eu busco uma solução. Eu tenho uma expressão, e ela é perfeita, porque ela descreve muito bem na minha cabeça, que existem pessoas que choram leite derramado. Já ouviu essa expressão? É literalmente isso, não é? E eu imagino a cena, alguém derrama o leite, a pessoa olha para aquilo e fala: nossa, que bagunça. Meu Deus, leite está caro, né? Tem uns R$2 aí no chão. Que bagunça que vai ficar, em vez que poderia já ter catado os cacos do copo, limpado e tudo certo, a vida que segue. A pessoa literalmente, eu amo essa expressão, chora o leite derramado, né? Ela rumina, ela patina, ela fica no mesmo problema, e isso me dá um pouco de agonia, como uma pessoa muito prática, às vezes muito direta em querer solucionar. Se tem um problema, muito bem, vamos procurar uma solução. E é aí que eu não entendo, ou não entendia, o que Jesus fez. Perceba, todos vocês concordaram comigo, não pelo que eu disse, mas o que a palavra nos mostra. Jesus chega naquele local. Jesus era, foi e sempre será capaz de ressuscitar os mortos, fato. Mais do que isso, Jesus sabia que ele era capaz de fazer um milagre tão grande assim. Mas ao chegar num local onde havia luto, ao chegar a um local onde havia tristeza, ao invés de solucionar aquele problema, ao invés de acabar com aquele pranto, ao invés de transformar um ambiente de luto em um ambiente de alegria, num estalar de dedos, Jesus chora. Percebe? Ao invés de ir diante do problema e tendo as ferramentas, o seu poder divino que seja, para solucionar aquilo, sabendo que poderia transformar aquele ambiente, a vida daquela família, trazendo de volta a vida Lázaro, Jesus não faz imediatamente, e a minha mente pragmática já não entende, como assim? Jesus chora, quando ele poderia muito bem transformar um ambiente de luto em saltos de alegria. Jesus chora diante de um problema que o motivo que todos pranteavam, ele poderia facilmente resolver. E aí na minha cabeça, a afirmação vira uma pergunta: Jesus chorou? E a esse ponto eu acho que todos vocês entendem o que eu quis dizer. Todos vocês entendem o que na minha cabeça, a primeira vez que de fato li e prestei atenção nesse texto bíblico, não fez sentido para mim.
Porque é isso que nós fazemos, não é? Diante de um problema, buscamos soluções. Se for um problema financeiro, procuramos soluções financeiras. Se há um problema de saúde, nós procuramos um médico. Se há um problema de gestão da sua empresa, você procura um contador, um administrador, um economista. Mas e quando o problema foge da capacidade que eu e você temos de resolver? Eu e você sabemos bem a resposta, que nós entregamos na mão dos médicos dos médicos. Nós pegamos o nosso problema e entregamos na presença de Deus, porque Ele sim é capaz de realizar todas as coisas. Mas muitas vezes, nós entregamos o problema na presença do Senhor, e ainda assim nada acontece. Eu já passei por isso. Tenho plena certeza que todos nesse púlpito já passaram por isso, assim como você. Está esperando a resolução de um problema, entregou para Deus, literalmente. Você ora, você chora, você jejua, você intercede, você clama, você se angustia, porque aquilo, seja na sua família, seja na sua casa, seja em qualquer aspecto da sua vida, aquilo te corrói por dentro. E você entrega na presença de Deus e só fica ali existindo, não vivendo, existindo, enquanto espera uma resposta. Aí chega alguém, algum abençoado e fala para você, olha, eu já adianto que eu não gosto dessa frase. Alguém chega para você e diz, pastor Eliseu, não fica assim. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Não me entenda como egoísta, mas tá bom que Deus está trabalhando, mas e daí? Ele continua em silêncio. Ok, eu entendi, Deus está operando, está encaminhando o meu milagre, que seja, mas eu continuo sofrendo. O que é o Deus que eles me apresentam naquele púlpito? O que é o Deus que eu vejo nessa Bíblia? É um pai ausente? Que somente dá presentes para compensar a falta de tempo de qualidade? O que é um Deus que não se importa com o que eu sinto, só se importa com o que eu preciso? Como assim? Enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, mas e o silêncio dEle? O que eu faço com isso? E o fato dEle não estar falando comigo, o que eu faço com isso? Mas aí é que a palavra do Senhor veio no meu coração e eu entendi essa passagem. E aí verdadeiramente eu entendi o porquê Jesus fez o que Ele fez. 2 frases, não é mesmo? Jesus, Deus, quando está em silêncio, Ele está trabalhando. Não se preocupa, tem músicas que dizem isso, se você está no deserto, é porque vai chegar na terra prometida. Tá bom, vai acontecer, eu vou chegar, mas e até lá? Até este momento, o que eu devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer com essa dor? Mas aí eu me lembro, no livro de Êxodo, que quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, é verdade, eles iam chegar na terra prometida, mas todos os dias descia maná do céu para aquele povo. É verdade, eles ainda iriam desfrutar das bênçãos que Deus havia prometido para os seus pais, mas Deus nunca os abandonou, porque Ele se colocava como uma nuvem durante o dia, e como uma coluna de fogo durante a noite, para guiar o seu povo até o destino que Ele mesmo lhe prometeu. A verdade que eu aprendo com esta passagem, a verdade, entenda e perceba, que eu entendo com a visão de João a respeito desta passagem, é que Jesus, Ele pode fazer, e Ele vai fazer tantas coisas na minha e na sua vida, você crê nisso? Mas enquanto Ele não faz, nós temos a péssima mania de projetar o agir de Deus para o amanhã. Nós temos o terrível vício de jogar a presença de Deus para a semana que vem, porque Deus vai fazer, Deus vai operar, Ele vai restaurar minha família, Ele vai me dar um emprego, Ele vai sustentar a sua casa, mas e hoje, o que você tem dEle? E eu entendo, quando eu olho com a minha visão pragmática e errada, diga-se de passagem, para esse texto e falo, mas por que Jesus não fez logo? Mas Ele iria fazer. E de fato, se você continuar lendo o capítulo 11, capítulo 12, você verá que Jesus ressuscitou a Lázaro e transformou aquela casa de dor a alegria num instante.
Mas enquanto Jesus não faz, se você está chorando, Jesus chora com você. Enquanto Ele não faz milagre nenhum, enquanto Ele não opera maravilha alguma, enquanto Ele não multiplica alimento, enquanto Deus não abre o mar vermelho para você passar, o que importa é que Ele está com você. Se você está alegre, Ele se alegra no teu coração. Se você está triste, nós lemos, Jesus chora com você. Se o momento é de luto, sim, Deus vai fazer, amém, Deus vai realizar, amém, Deus vai mudar, glória a Deus por isso. Mas e agora, meu irmão? Deus não é um pai ausente que somente dá presentes esporadicamente, não, Ele é um pai presente, perfeito em amor, porque a palavra nos ensina, se o meu pai foi bom, se o seu pai é bom, de maneira que se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra, se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Imagine só o Pai que está nos céus. Imagine só aquele que é perfeito em amor, aquele que é perfeito em bondade. Este sim não é um Pai ausente, mas é um Pai presente que está com você. Ainda que passando pela dificuldade, ainda que passando pelo luto, Jesus Ele está com você. E se o ambiente é de choro, sim, Jesus Ele chora com você nesta noite. As dificuldades podem estar afogando a sua casa, tudo pode estar parecendo desmoronar, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se você está chorando, Jesus nesta noite, hoje, sempre, Ele chora com você. E agora você entende o porquê, e somente João poderia escrever isso da forma que ele escreveu. Os crentes daquele período, vendo a destruição da cidade de Jerusalém, eles se perguntavam, mas o que é isso? E alguns deles criam que Deus vai restaurar a nossa cidade, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, Deus vai enviar, Deus vai falar. E talvez tantos lá atrás, do primeiro século desta era, se perguntavam, mas e quanto Deus faz? Então, para os cristãos de Jerusalém, do ano 80 depois de Cristo, e para você aqui hoje na AD Campinas, para você que nos escuta pela Rádio Paz, para você que nos assiste pelas redes sociais, Deus vai fazer, amém, Deus vai realizar, glória a Deus por isso, porque só Ele é quem é capaz. Mas deixa eu te dizer, o que nós começamos aqui cantando, que eu encontrei o bem mais precioso, eu não estou falando de um resolvedor de tudo, eu não estou falando de um Deus que é simplesmente, meramente, de forma rasa, capaz de operar as coisas. Não. Eu não estou falando de um Deus que faz, eu estou aqui te ensinando. João está aqui, tantos anos depois, nos ensinando. E o Espírito Santo trabalha no seu coração nesta noite. Não um Deus que faz, não somente. João fala de um Deus que é na sua vida. É um que ressuscita, mas enquanto não ressuscita, Ele chora com você. E por quanto tempo eu entendi errado? Eu sou filho de pastor, eu cresci dentro da igreja. Mas quantas vezes comigo e nós, com as nossas crianças, ensinamos errado a ter uma vida com Deus? Ao ajoelhar do lado da cama antes de dormir, juntarmos as mãozinhas, não é assim que fazemos? E aí nós repetimos, Papai do céu, muito obrigado por esse dia, abençoe a escola do maninho e da maninha, abençoe o trabalho do papai, e obrigado pela noite de sono, amém. Essa é a oração que eu e você já fizemos com tantas das nossas crianças, em que perceba, nós pedimos, e quando muito e muito além, nós agradecemos pelo que nós pedimos e foi realizado. Muitas vezes, vivendo na rotina e perdendo de foco aquilo que realmente importa, nós começamos a pensar que servimos a um Deus que faz. Não, meu irmão, de forma alguma, minha irmã. Nós servimos um Deus que, ainda que a porta não se abra, Ele é na sua vida. Ainda que aquela situação não se resolva nem hoje nem ano que vem, Jesus é na sua vida.
Ainda que nada dê certo e aos olhos humanos seja uma catástrofe, aquilo que você chama de vida, de casa, de família, não importa, porque Jesus, Ele é na sua vida, Ele é na sua casa, e Ele é na sua família. E por muitos anos eu não entendi isso, até que um dia, pastor Bira, na Assembleia de Deus do Jardim Goiás, num culto em que meu pai, pastor Wagner, ministrava, eu entendi. Quando ele falava, André, a respeito da passagem da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que há 12 anos padecia de uma doença e por isso ela era considerada imunda, excluída, sequer contada como pessoa. E ao ouvir falar que Jesus havia de passar por ali, aquela mulher sofrida, que Marcos fala que os médicos pioraram a sua situação, ela vai até Jesus pensando: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. A palavra então nos ensina que aquela mulher, com o risco de ser colocada à punição de apedrejamento, ela passa em meio a toda aquela multidão que seguia a Jesus, ela se aproxima dele e toca na orla da sua veste. Perceba o tamanho do poder desse Deus que nós servimos. Ela não toca em Jesus, ela não toca sequer na sua veste, ela toca na orla da veste de Jesus, e pela sua fé, por aquilo que ela acreditava, a palavra nos conta que imediatamente o seu sintoma desapareceu. Imediatamente a condição que colocou aquela mulher numa condição de miserabilidade havia sumido, ela havia sido curada. E aí então ela levanta e sai. Ou não? Não é isso que a palavra conta? Não. Ela levanta e sai? Não. O fluxo para, ela está no chão. Jesus para todos ao seu redor e pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos perguntam: mestre. Pedro, que já não era muito paciente, fala: mestre, a multidão te aperta, quase que está brincando comigo. E o Senhor me pergunta quem foi que te tocou. É mais fácil responder quem foi que não tocou, Senhor. Ele fala: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E ele pergunta: quem foi que me tocou? E aí Lucas, detalhista, escreve: aquela mulher, tremendo e temendo, e vendo que não mais podia ocultar-se, que não mais podia se esconder, ela diz: fui eu quem te toquei. E então Jesus vira para aquela mulher e diz: minha filha, tem de bom ânimo e vai em paz, porque a tua fé, sim, a tua fé, ela te salvou. Tantos de nós, ao tocarmos a orla da veste de Jesus, nós levantamos e saímos. Talvez durante toda a sua vida foi isso que você fez. Creu que Jesus era capaz de realizar, e quando Ele realizou, a sua fé foi completada e você ficou satisfeito. Você precisava de um problema, você foi até Jesus e o problema foi resolvido. Você tinha algo que te angustiava, que tirava o seu sono à noite. Você foi até Jesus e Ele operou a maravilha, e ok, parou por aí. Mas naquela noite da pregação do meu pai, eu entendi que tantas vezes nós vamos até Jesus e somos abençoados com aquilo que levamos até Ele, mas é somente quando falamos: mestre, fui eu quem te toquei. É somente quando, ainda com temor, nós vendo que não mais podemos nos ocultar, ainda que venha do que a palavra nos ensina, que aquele que se confessar diante dos homens, Deus, oh aleluia, Jesus o confessará em nome do seu Pai que estás nos céus. Aí sim eu entendi que eu posso ir até Jesus e ter o seu milagre, mas é somente quando eu confesso, não o que Ele faz, não admitindo o que Ele pode realizar, não simplesmente pondo para fora que Ele é capaz de fazer isso ou aquilo, não, mas reconhecendo quem Ele é na minha vida. Aí sim a palavra para você nesta noite é: vai em paz, minha filha, vai em paz, meu filho, porque a tua fé, sim, a tua fé, ela te salvou. Essa é a mensagem de João para aqueles crentes, essa é a mensagem de João para nós, essa é a mensagem do Espírito Santo para o seu coração nesta noite. Jesus vai fazer, Jesus vai realizar sim, e vai ser lindo, e vai ter testemunho, mas quantas vezes não sai disso? Talvez durante toda a sua vida, não importa se filho de pastor, não importa se dentro da igreja, nunca saiu disso.
Mas o Jesus que nos é apresentado aqui hoje não é o Jesus que faz, não, é muito fácil falar desse Jesus. As pessoas já conhecem esse Jesus. Algumas pessoas, no seu ego inflado, acham que não precisam desse Jesus porque a vida vai bem. Não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é na minha e na sua vida. É porque não o que Ele proporciona, mas sim a presença dEle é o bem mais precioso que eu tenho. Como o salmista Davi escreve no Salmo 16, versículo 2: a minha alma grita a Ti, Senhor, Tu és o meu Deus, pois não tenho outro bem além de Ti. Você compra casa, carro, conquista pessoas e talvez tudo que esse mundo possa te proporcionar, mas deixa eu te dizer uma coisa: a riqueza pode se esvair, desaparecer da noite para o dia. A família, infelizmente, um dia te abandona. Amigos podem se mudar e perder o contato. Mas existe somente uma coisa em todo o universo, que quando você tem, se você realmente tem, é a presença de Jesus na sua vida. É a presença de Deus, e é então que o salmista canta e grita: o Senhor é meu único bem. É aí que nós que entendemos essa verdade, ministramos no início desse culto, que sim, eu tenho o meu bem mais precioso, o tesouro inestimável, caríssimo, que a mim pertence, e ninguém pode me tirar, porque não é aquilo que é feito, é aquilo que existe e habita dentro de mim e de você. Com a permissão do nosso bispo, eu convido a todos a se colocarem de pé nesta noite.